Olá, boa tarde. Deixa eu ver se. Boa tarde. Vamos aguardar o pessoal entrar aí. O pessoal que está entrando, se puder ir encaminhando para os amigos para participar de mais uma live. Nossa, pela tua, gente, gestão. Nosso convidado já está aí. Muito bem. Vamos aguardar o pessoal entrando. Boa tarde para quem está entrando. Olá, Adri, boa tarde. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Vou pedir para vocês encaminharem, né, se fizer sentido para vocês encaminharem para os amigos para participar da nossa live falando sobre comunicação digital. Então sejam muito bem-vindos. Legal, o pessoal está entrando. Muito bom. Bom, gente, a gente vai falar hoje sobre comunicação digital, né? Como a gente pode contagiar, engajar a equipe, né, com a oratória. Então, a gente vai receber um convidado super especial, Rodrigo Lacerda, que já entrou aí. Eu vou colocar ele já já. Oi, Adri, oi, Romo, sejam bem-vindos. O pessoal que tá falando oi. Bom, e então o bate-papo vai ser incrível com ele. A gente vai dar super. Na verdade, ele vai falar muito pra gente em relação a dicas, né, da gente trabalhar aí essa comunicação digital. Para quem não me conhece, eu sou Dani Dias, sou executiva de RH na Atua, especialista em gestão de pessoas. Eu trabalho com coaching, mentoria, principalmente de lideranças, né? Então a gente faz esse trabalho pela Atua. E o Rodrigo vem contar um pouco pra gente aí. O Rodrigo é especialista em oratória, né? Mestre e apresentador de cerimônias, de eventos corporativos. Então ele vai entrar, vai se apresentar pra gente e vai dar várias dicas aí em relação a como a gente trabalhar essa comunicação digital tão necessária nesse momento que a gente está vivendo. Rodrigo, cadê ele? Já solicitou? Vamos lá. Gente, aproveita enquanto o Rodrigo vai entrando aqui na live com a gente. Aproveita, tem a gaivotinha, a setinha. Eu vou encaminhando. Só para eu não pedir a confirmação, estão me ouvindo bem? Tudo bem? Oi, Rodrigo! Olá, boa tarde. Tudo bem? Bom, como é bom te ver ao vivo. É o novo normal agora. A gente vai se falar muito é assim. É verdade. Eu ia passar, eu vou encaminhar aqui umas gaivotinhas para convidar algumas pessoas. Já estou Tá bom. pedindo para o pessoal também convidar para participar da nossa live. Mas Uhum. enquanto isso, eu queria que você se apresentasse. Falei um pouquinho, mas nada melhor do que Eu vi. você apresentar, né? Você como apresentadora tá bem. Você me apresentou bem. Gostei. Especialista em oratória, né? É mais ou menos isso mesmo. Então, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rodrigo Lacerda. Já vi alguns amigos aqui. Oi, Adri Boeri tá aí. Rômulo, tá todo mundo ouvindo bem, né? Eu sou Rodrigo Lacerda, eu trabalho como apresentador, como mestre de cerimônias em eventos corporativos, dos menores aos maiores, ao longo de 29 anos, já há 29 anos que eu faço isso. Eu falo em público. E é isso que me autoriza a dizer que sou um especialista em falar em público e a passar um pouco dessa experiência para as pessoas e dar aulas. Eu, enfim, ministro workshops, treinamentos de oratória. Ensino as pessoas a se organizarem. Eu costumo dizer que é bem isso. Eu ajudo as pessoas a se organizarem física e mentalmente para virem ou para frente de uma câmera ou para frente de um público e conseguirem dar a sua mensagem de forma mais eficiente. E por isso que eu posso dizer que eu sou um especialista em oratória. Ah, verdade, porque só um pouco de bate-papo que a gente já teve, eu já consegui começar a fazer alguns vídeos. Já me destravou. A gente começou a conversar em virtude até do convite e tudo, e Isso. Então já me conta aí. ajudou.
Conta pra galera aí. O que eu falei pra você? O que tinha que fazer? Tem que fazer, né? A primeira Tem que coisa, tem que fazer. fazer, né? Tem que Tem que fazer. fazer, né? Antes feito que Porque, perfeito. Tem que tomar coragem é, e fazer. exatamente. Porque só disso eu costumo usar esse conceito em relação, Hum. só isso que a gente vai ganhar, só fazendo que a gente vai ganhar habilidade, né, Rodrigo? Isso, Porque se isso. não fizer, a gente não vai conseguir É, se superar e estar cada vez melhor. É exatamente. verdade? Isso. Mas assim, só pequenas dicas que você me deu, você viu alguns vídeos que eu ainda nem consegui publicar, mas eu vou melhorar. Não, E é. mais Eu puxo a orelha dela, tá, galera? Na hora que ela faz uma coisa que eu tava com o olhinho meio assim, eu digo assim, garota, por que você não tá olhando pra câmera? Olha pra câmera. Enfim, mas você tá hoje eu bem, levei você faz tudo. hoje eu levei um puxão de orelha sem ter. É... Deu stories para falar da nossa live. Ele falou: Você estava lendo? Eu falei: Não, não estava lendo, eu juro. Bem legal. Mas olha Bom, só, deixa eu só falar uma coisa a respeito disso. É normal, eu quero começar dizendo isso. Eu queria falar muito com crase, né? A dor das pessoas hoje. Dói ter que falar para uma câmera, dói em todo mundo. Ter que falar em maior ou menor grau. Ter que falar diante de uma plateia dói. Ter que ir para um Zoom, sei lá, para um aplicativo desses e ter que fazer uma reunião e aí ter aquele monte de quadradinho, um monte de gente na sua frente. Eu sei que tem dor. Agora tem controle dessa dor. E é disso que a gente vai falar hoje. Não se pode recuar diante dessa dor. Não se pode desistir. Ah, isso não é para mim, eu não consigo. A gente tem que fazer. E aí vamos falar um pouco disso. Como é que faz para criar essa coragem de fazer? pois é. É bem interessante. A nossa pauta de hoje está muito interessante, né? Tá Hum, bem legal os assuntos. Bom, hum, assim, a gente sabe que a comunicação sempre foi um desafio, né, uhum. Rodrigo? Assim, Sim, se comunicar não é uma tarefa fácil, porque não é só o que a gente diz, mas é o que o outro entende. isso. Boa. E, nesse momento, a gente está precisando por uma questão de necessidade de se adaptar a uma nova realidade de comunicação, né? Sim, Que eu até sim. falei, será que a gente, esse momento, né, que grande parte dos profissionais, para falar tanto com os líderes falarem com as suas equipes, né, Uhum. e os fornecedores falarem com os seus líderes e também com os seus pares, então a comunicação Sim, de uma maneira geral sim. como também as empresas com seus clientes, né? Então, acho que a gente falou muito, o tema é voltado para a equipe, mas a gente pode Uhum. utilizar muito essa comunicação com todo Com mundo e com os certeza. clientes Com também, certeza. né? Uhum. Então, assim, como é que fica o processo de comunicação? Quando eu estava montando o roteiro da nossa live, eu falei assim, É. será que surge uma nova competência? A comunicação digital seria uma nova competência? Eu diria, Existe. talvez não seja nova, né? Isso já existia. Só que agora é mister, né? Agora é fundamental. Agora, eu acho, Dani, que o mundo, essa coisa da pandemia, né, tá trazendo novidades para a vida de todo mundo. Eu li outro dia uma frase que eu adorei, eu tenho repetido ela. Eu li isso num post, passou na minha timeline. Se você nessa quarentena não está aprendendo uma nova habilidade, se você não está adquirindo mais conhecimento ou não está implementando um projeto novo, fazendo algo, trabalhando diferente, você está fazendo alguma coisa errada. A gente está sendo instado, impelido, obrigado a se reinventar, a fazer coisas diferentes, aprender a fazer coisas que não sabia. E assim, concordo com você, acho que a gente pode dizer isso sim. A comunicação digital passou a ser uma habilidade fundamental para a maioria das pessoas, se não todas, mas para a maioria das pessoas, dos profissionais, sejam eles gestores, diretores, gerentes, sejam eles empresários, sejam eles consultores, vendedores, olha quanta coisa, né? Mentores, profissionais liberais, todo mundo, ninguém é uma ilha, a gente precisa se comunicar. E a comunicação agora, no momento que estamos todos, cada um na sua casa, é isso aqui, é diante se não é diante de uma pessoa presencial, né? Se não é presencial, é diante de uma câmera. E essa coisinha, essa bolinha preta em cima do seu telefone, essa câmera, né? Ou até mesmo uma câmera grande, ela dá medo em muita gente, e é estranho isso, é engraçado, né? A gente pensar nisso. Dá medo, dá angústia, dá aquele frio na barriga. A gente precisa vencer isso, porque a comunicação digital está aí, é a forma que a gente tem de se comunicar, de expor as nossas ideias,
expor os nossos projetos, nossos produtos, nossos serviços, é por onde a gente vende. Tem algumas pessoas que são especialistas em vendas pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo Facebook, né? Enfim, em todas essas redes sociais, eu diria que não tem jeito. A gente tem que se expor. A gente vai ter que vir aqui para frente da câmera e vai ter que dar o nosso recado. E aí fica a dúvida. Você vai dar o seu recado de qualquer maneira ou vai dar de um jeito mais eficiente? Acho que essa é a grande questão. Eu lembrei agora, falando até do meu vídeo de chamada dos stories, né? Tu falou, porque você estava olhando para outro lugar. Eu falei assim, às vezes eu tenho dificuldade de olhar para esse pontinho aqui da câmera, aí o nosso olhar fica fugindo, a gente fica falando aqui. Assim, às vezes a gente está pensando, não tem que ir tanto na ponta da faca. Às vezes a gente está aqui conversando e tal com uma pessoa, o olhar vai para ali um pouquinho, até o meu mesmo, daqui a pouco foi ali, você está pensando, você lembra de uma coisa, aí você volta para cá. Mas tem gente que o olhar fica fugaz o tempo inteiro. A pessoa não olha aqui para o teu interlocutor, né? Fica olhando para os outros lados. E isso não é legal. Isso tira muito credibilidade e verdade do que a gente fala. Da nossa mensagem. Até usando um pouco do que você falou, já tinha muitas empresas, muita gente que estava já nesse mundo digital, né? Sim. Mas muita gente ainda não estava, né? Então eu sou um exemplo disso, né? Tava assim em rede social, etc, mas não da maneira com que a gente vem fazendo agora, né? Porque é uma necessidade. E aí, agora com essa necessidade, as pessoas, os líderes, enfim, precisam se desenvolver nisso muito rapidamente. Sim. E aí, Rodrigo, como é que a gente faz? Dá uma dica pra gente aí. Vamos lá. Né, esse processo aí de desenvolver essa habilidade. Vamos lá, tem jeito. No meio digital. Eu ministro os treinamentos que eu recebo alguns alunos, né, que chegam desanimados. O cara chega na primeira aula já desanimado. Ai, eu tô com medo. Ontem, eu tô com um novo treinamento aberto e ontem um dos alunos que acabou se inscrevendo, ontem à noite, o cara me chamou. Rodrigo, tudo bem e tal? Né, o novo treinamento aí, mas como é que funciona? Eu falei, cara, eu vou passar algum conteúdo para vocês e a gente vai fazer exercícios e vai ter feedback, a gente vai construir junto, você vai aprender, enfim, tem um caminho. E aí ele escreveu para mim assim, ai, não sei, tô com medo. Botou assim no WhatsApp, tô com medo. Aí eu dei uma risada daqui e falei, olha só, tá com medo? Sabe aquela frase? Vai com medo mesmo. Vai com medo Sabe? mesmo. Essa frase é sensacional. Vai com medo. Ele se inscreveu, eu achei fantástico. Tenho agora uma responsabilidade com essa pessoa. Então, enfim, vamos lá. Cada vez mais, eu acredito nisso, cada vez mais, nós somos porta-vozes de nós mesmos. Cada vez mais os empresários são porta-vozes das suas empresas. Cada vez mais as pessoas precisam se expor, precisam expor suas ideias, como eu já falei, de forma eficaz, de forma eficiente, de forma clara, de forma objetiva. Cada vez mais, aposto que você vai concordar comigo, quem está nos assistindo, parem para pensar aí. Quando você está rolando lá, por exemplo, no Instagram, está rolando lá a sua timeline, o que te chama a atenção primeiro? É um vídeo, é uma foto ou é um texto? O que chama mais a atenção da gente? Eu aposto com você que é um vídeo. A gente, o olho da gente interessa mais o videozinho, a gente fica mais interessado em um vídeo. Peraí, deixa eu ver aqui, o Rodrigo gravou um vídeo, o Daniel gravou um vídeo. Quando é uma foto, você para, até olha. Assim, existem pesquisas para isso. Primeiro é o vídeo, segundo é o texto e terceiro é a foto. Não, perdão, ao contrário. Primeiro é o vídeo, depois é a foto e por último é o texto. Inclusive, você já deve ter visto, né, no Instagram, tem aqueles textos enormes que a pessoa fala lá no final. Se você está lendo até agora isso, é porque você é uma pessoa... Enfim, é isso. Elas já sabem, né, que um texto é mais difícil de engajar, e a gente está falando de engajamento aqui, do que uma foto, que engaja menos do que um texto, do que um vídeo. O vídeo é o grande engajador, é o grande gatilho de despertar interesse das pessoas. É dinâmico, sabe? A gente está falando, a gente tem algumas pessoas aqui nos assistindo. No vídeo, você consegue perceber mais mais detalhes, as nuances do que o outro está falando. Você falou uma frase que eu acho bem legal. Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então, uma comunicação boa é uma comunicação em que eu aproximo, eu consigo garantir, eu que sou o emissor, consigo garantir o máximo possível que o meu receptor
tá entendendo o que eu quero dizer. Olha que isso é bem difícil, mas por isso que a gente tem que emitir uma comunicação de qualidade. E aí você me perguntou, né? Tá, tem um caminho das pedras para isso? Vou falar aqui para você, vamos lá, dicas práticas do que eu costumo fazer, do que eu costumo aplicar. Gente, olha, estão aí para essas dicas valiosas. Dicas práticas. Você está com um curso, né? Que vai ser na semana que vem? Semana que vem, começa segunda-feira que vem. Vai ter a hora do jabá? Vou poder fazer um jabá? Vou poder fazer Claro, fica à vontade. Fala para a galera. Legal. Não, legal, ainda tem, e no finalzinho eu falo, tem uma promoçãozinha legal para fazer, tem um desconto bacana, só para quem tá aqui na live. Então o pessoal tem que sair até o final, hein? Fica aí, né? Aproveitar, chamar os amigos, porque é um tema bastante interessante que tá todo mundo vivenciando, né? Uhum. Fala, Rodrigo, acabei te cortando para fazer não, primeira coisa de tudo. Tô com medo, não sei fazer, isso não é para mim, ai meu Deus, não vão gostar. Já ouvi de tudo, não vão gostar. Primeira coisa, confia na sua mensagem, confia no que você vai falar. Acredita que o que você tem para falar para as pessoas é bom, é um remédio para a dor das pessoas, vai agregar as pessoas. Por isso que é importante você, primeiro, confiar no que você vai dizer e, segundo, você escolher bem o que você vai falar. Escolher bem qual é a sua mensagem e como você vai falar. Então a gente estava falando aqui, né, o tema da nossa live, né, como engajar equipes, né, como encantar equipes. A comunicação ela é fundamental para você compartilhar conteúdo, para você compartilhar conhecimento, para você compartilhar processos, metas, falando aí para os empresários, para as pessoas que têm equipes, né, que gerenciam equipes, ou que têm, né, colegas de trabalho. Eu acho que eu não estou falando nenhuma novidade para quem está ouvindo a gente, está assistindo a gente. Comunicação ela é fundamental. Quando você consegue compartilhar processos, metas, as empresas elas crescem com isso, né? As pessoas se comunicam melhor, com mais qualidade, as pessoas caminham juntas, remam o barco para o mesmo lado, caminham juntas na mesma direção. Então, assim, escolha bem o que você vai falar. Confie no que você vai falar, então essas coisas se retroalimentam, né? Quando você escolhe bem o que você vai falar, você acredita que aquilo é poderoso, aquela mensagem é importante para aquelas pessoas, para aquele público, você começa a confiar mais ainda no ato de passar aquilo para as pessoas. Então, assim, confia, prepara, escolhe, né? Se sente confortável no que você vai falar. Confortável, seguro, né? Sim, e aí vai preparar. Eu acho que um grande pecado que as pessoas cometem ao fazer uma live, ao fazer um discurso ou uma palestra. A gente não tem mais essa coisa da palestra nesse momento, nesse recorte, né? É presencial. Mas tem muita gente dando palestras pela internet, né? Pelo Zoom. Muita gente dando aula, muito professor, muito advogado, muita gente que, eu diria que nem é professor e advogado, só todo mundo precisa, hoje em dia, falar para os outros, através especialmente dessa câmera aqui. Então, assim, é importante preparar a nossa mensagem, sabe? Importante preparar. Eu e você, não vamos mentir. A gente teve uma reunião de alinhamento antes. Sobre o que a gente vai falar, não é isso? A gente combinou palavra a palavra que vai falar? Não, estamos batendo papo. Mas a gente tem um norte, tem um roteiro, tem um esqueleto guia do que é o assunto, até para não fugir muito dele. Assim, isso vale, essa preparação vale para qualquer coisa, Dani. Para qualquer palestra, para qualquer mensagem, para qualquer reunião de alinhamento que você vai fazer com a sua equipe, para qualquer situação que você vai passar uma mensagem para as pessoas. Então, os palestrantes, eles criam lá. Você que andou entrevistando o Bernardinho, estou honrado, pô. Estou sendo entrevistado pela entrevistadora que fez uma live com o Bernardinho, super bacana. Então, assim, eu já apresentei o Bernardinho algumas vezes, né, profissionalmente, enfim, em alguns eventos. Ele tem um roteiro, ele preparou aquela massinha ali do que ele fala. Ele tem aquela experiência. Isso, né? Rodrigo, ele fala muito isso, até falando que ele faz as palestras para liderança, então ele fala muito que a preparação é fundamental, né? É fundamental, eu concordo com ele. É fundamental. É o que eu falei com você. Para a live com ele, eu li o livro dele rapidamente, porque eu queria estar bem preparada, conhecer mais, para eu poder falar com ele. E a nossa live também, toda live, a gente faz. O que é interessante a gente abordar, né? O que a gente pode trazer de tema? Então, isso é muito importante. Agora, Rodrigo, antes de você caminhar para as outras dicas, né?
Porque assim, você tá falando desse início e tá com medo, vai com medo mesmo, Uhum, enfim. Só que tem muita gente poxa, eu não sei fazer isso. Demorou muito tempo para destravar e tem gente que ainda não conseguiu destravar. Então a gente uhum, observa que ainda tem muita gente travada. Principalmente, não estou dizendo que precisa ser uma exposição geral, né? Fazer uma uhum, live, como a gente está fazendo, mas uma exposição com a sua equipe. Precisa se uhum, posicionar, precisa uhum. fazer reuniões, precisa incentivar isso com os Sim. seus clientes. Não dá para esperar que tem gente. Eu fiz uma outra live outro dia que me perguntaram: vamos esperar tudo isso passar para vender? Né? Não, Falando. não podemos parar, claro que não. Não, tem que parar. Então, assim, existe uma técnica que a gente possa dar de dica em relação a esse medo, essa insegurança, alguma Ó, coisa, ou uma mensagem que a gente possa Dani, passar eu para estão nesse falo, momento? eu falo para as pessoas, eu desconheço, sinceramente, eu desconheço uma fórmula mágica para eliminar o medo. Acabou. Rodrigo, na sua aula você ensina a acabar o medo? Não. E eu costumo dizer mais. Vou dizer agora, cultivem esse friozinho na barriga. Cultivem essa ansiedadezinha que fica dentro da gente. As pessoas se espantam, não, mas eu quero me livrar disso. Não. O que dá para fazer é controlar o medo, ó, dar uma encaixotada nele, dar uma arrumada nele, na verdade, na gente, e a gente conseguir fazer com que o medo fique num tamanho dentro da gente que ele apenas nos deixe alertas, atentos, espertos. Né? A preparação que eu dizia serve para isso, para você controlar o medo, essa angústia, esse frio na barriga e encarar a situação de vir aqui a público ou para a sua equipe como uma oportunidade e não uma ameaça. Eu acho que essa é a grande questão. É a gente deixar de encarar a hora de gravar um vídeo, a hora de falar com a equipe, a hora de fazer uma reunião, a hora de fazer uma palestra, o que quer que seja, não como uma situação de ameaça. Ai, meu Deus, tem para quê? E aí vem aquelas frases, para que eu me enfiei nisso? Eu nunca mais, nunca mais. Tá rindo por quê? Tá se identificando? Porque é semelhança é mera coincidência, né? Pra que eu invento essas coisas de fazer vídeo? Para quê? Não, gente, é importante. Né? Sinto Você acabou de isso. dizer, a gente precisa vender, a gente precisa se expor, a gente precisa se comunicar, a gente precisa ajudar as pessoas. Não é só a gente ser interesseiro, sabe? A gente ser interessante para as pessoas e se interessar genuinamente pelas pessoas. Então, assim, nesse sentido, a gente precisa se expor, a gente precisa fazer vídeos, precisa fazer lives. E aí o que dá para fazer, respondendo a sua pergunta, é controlar o medo. É fazer com que ele fique tão pequenininho que essa ansiedade, esse friozinho na barriga, fique apenas como um elemento de deixa eu me preparar, deixa eu ficar atento, deixa eu ficar atenta, né? Deixa eu ver exatamente, preparar a minha mensagem. E aí é o que eu estava dizendo para você. A gente tem que confiar na nossa mensagem, a gente tem que escolher bem essa mensagem, a gente tem que preparar. O que é preparar? Rodrigo, o que é preparar? Falando em termos práticos, vai escrever o seu texto, vai pensar no roteiro do seu vídeo, vai pensar no roteiro da sua live, isso que a gente fez aqui antes. É. Eu no meu Insta, eu gravo vários vídeos, eu preciso fazer isso. Eu penso no roteiro antes. E vai ensaiar. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. Vai ensaiar. Ai, mas eu não consigo. Ouço muitos alunos. Ai, eu não consigo. Ih, ó, tá entrando um monte de amigo aqui, hein? Annelise, que é minha Eu tô sócia, o Michel tá aqui, o Júlio Góes, grande abraço pro Júlio, cliente tá cheio de querido. fã. Tá cheio de gente legal aqui, parceiros. Enfim, Olha, você já deu uma paradinha aí, só para não te interromper, ler Fala. uns comentários que Hum, colocaram aqui para mim. Agora eu não sei quem foi que colocou. A comunicação sinestésica me chama atenção. hum. Colocaram também que falar bem não significa se comunicar bem. Eu tinha visto que passou aqui. Vou Boa! colocar aqui. Gostei dessa. Quem escreveu isso? Gostei disso. A Muito Ju, bom. acho que foi a Jussi Melo. Jucimelo. Muito bom isso, Ju. Você ter uma voz muito boa, ter uma impostação, ter aquele. Lembra aquele personagem do Chico Anísio antigo, né? O Rolando Lero? Ele falava bem, mas falava, e não vai a lugar nenhum, e não diz, não entrega algo positivo. Muito político é Aí, assim, né, Dani? Muito político. Não vou falar aqui de nomes de política, porque não é isso o viés. Mas, assim,
Muito político que fala e não é uma pena que seja do métier político essa seja uma característica. Bons são aqueles que conseguem falar entregando, sendo verdadeiros. Na minha opinião, um bom discurso, falando de política, de discursos, um bom discurso é aquele em que a pessoa é autêntica, é verdadeira. Eu acho que isso é um grande desafio para gente que vem para frente da câmera falar, sabe? Que quer se vender. Vamos falar de vendas? Ok, a gente tem que se vender mesmo, vender nossos produtos, serviços. A gente precisa ser autêntico. Por isso que eu sou um defensor, eu bato na perna com todos os meus alunos, os amigos que eu conheço. Olha para esse pontinho aqui da câmera, olha para a lente da câmera. Vai gravar um vídeo? Não olha para a tela, aqui é o meu olho, estou olhando para a tela. É uma dica que eu dou para todo mundo. Olha aqui, ó, olha a diferença. Estou olhando para vocês, estou olhando para a tela, estou olhando para vocês. Na hora que eu olho para você que está me assistindo, na hora que eu olho nos olhos do meu interlocutor, eu estabeleço uma ponte ali de verdade, de credibilidade. Né? A gente consegue ler no rosto das pessoas quando elas estão mentindo ou vacilando, né? Treino, né? Isso é bastante treino, né, Rodrigo? Para alcançar. Sim, isso é treino. Tá aí. Se eu posso. Você falou uma coisa, se eu posso dizer uma coisa bacana. Todo mundo pode falar melhor, pode se comunicar melhor em público. Todo mundo. Mas Rodrigo, você nasceu com esse dom. Nasci nada. Primeira vez, eu faço isso há 29 anos. A primeira vez que eu peguei um microfone para falar, eu tremia, tinha um tremorzinho assim interno, sabe? Eu suava. Foi horrível. Mas eu encarei, falei, foi uma festa infantil, há 29 anos atrás. E aí, fui. E é claro, é prática, é treino. É igual o Bernardinho deve falar assim, treino. Se você treinar, até as pessoas mais tímidas conseguem se comunicar melhor. Não apenas falar bem, mas falar com propriedade. E entregar algo bom para as pessoas. Rodrigo, o Bruno Lima colocou assim, o que vocês acham da técnica de usar o fundão como referência para quem tem dificuldade de manter o contato visual com o público da fileira da frente? Grande Bruno! Um grande abraço, Brunão! Brunão é um bom comunicador, sabia? Bruno fala no microfone como ninguém. Opa, Seguinte, legal. É uma técnica que vale. Tem duas técnicas que eu ensino. Os alunos falam, Rodrigo, eu chego lá à frente das pessoas, fico morrendo de medo. Ele está falando aí de uma situação presencial, né? Chego lá no auditório, chego lá no evento e tal, tenho que pegar o microfone e falar. Mas eu tô com medo, eu tô nervoso, Então, como é que você faz uma técnica para se arrumar um pouco melhor na frente do público? Ou olha lá pro fundão, é isso que ele está dizendo, que aí você é o olhar no horizonte, né? Você, eu não tô olhando para vocês, eu tô olhando no horizonte. E aí você vai falando e não se liga em ninguém. É uma técnica para se controlar um pouco mais e se organizar, diminuir um pouco a ansiedade. Não é o ideal. O que é o ideal? Não dizer. Muito, tá? Então, o ideal é olhar para as pessoas. Usei bastante. Agora já melhorou isso? Que bom. Agora é o contrário. Eu preciso falar com as pessoas, né? Então, assim, a outra técnica, que já é um upgrade, é o seguinte. Olha para as pessoas que estão... Escolhe aquelas 3 ou 4 pessoas que estão nas fileiras da frente. Sabe aquelas pessoas que elas já sentaram na frente? Em tese, elas estão mais interessadas. Aquelas pessoas que você está falando e elas estão assim, sabe? Te ouvindo. E tal, e reagindo com o rosto, né? Então, até mais discretamente, se ancora naquelas pessoas. Aquelas pessoas vão te trazer algo positivo. Que bom! Tem alguém gostando da minha fala. E aí você se ancora ali. Ou se ancora na multidão, lá no fundão, ou se ancora na frente. São duas técnicas, mas o que é o ideal? Ideal, treina, se concentra, escolhe sua mensagem, confia, treina, ensaia, vai para frente do espelho, faz com a sua família, escreve o roteiro, ensaia. Se concentra, a concentração é muito importante. Se eu estivesse aqui agora falando com você e preocupado com outro problema, com uma outra situação, pensando lá fora... Aí vem as travas, vem as pausas vocalizadas, a gente dá branco, a gente se perde. Tem gente que, para gravar vídeo, tem muito problema por causa disso, não se concentra. Então, assim, respira, vai para um lugar tranquilo, vou gravar um vídeo, né? Ou vai fazer uma reunião via um aplicativo desses de videoconferência. Vai para uma sala mais tranquila, né, fechada. Garanta que você não vai ser interrompido. Eu sei, é difícil, a gente está com família dentro de casa, criança, né? Mas tenta organizar
junto com os seus pares ali para que você, né, segura a criança aí e tal, para você poder fazer a sua live, enfim, a sua comunicação de uma forma mais preservada, mais tranquila, mais concentrada. Encara, como eu já falei, como uma oportunidade, não como uma ameaça. E aí, assim, na hora que você faz isso tudo, Dani, você começa a ficar mais inteiro, começa a ficar mais concentrado, mais empoderado, para usar uma palavra que está sendo usada muito aí, a gente começa a ficar mais empoderado. Ah, tô pronto, tô preparado, né? Eu tô preparada, né? Escolhi bem o que eu vou falar, eu sei o que eu tenho para dizer, e isso vai ajudar as pessoas, né? Vai entregar um benefício para as pessoas. Ah, vamos lá, E aí, tá com medo? Vai com medo mesmo, mas não deixa de fazer, não deixa de se comunicar. É verdade. Agora, Rodrigo, eu tô impressionada. Você está cheio de fãs aí, olha. Todo mundo elogiando, falando que o Rodrigo é Deixa eu top, ver. Eita. falando do seu curso. Olha, o pessoal tá empolgado aí. Agora, você falou dessa questão da preparação e tal, mas eu lembro que a gente conversou um pouco em relação a não ler, né? Quando a gente vai fazer vai fazer um vídeo, Uhum. enfim. O ideal é parecer bem O ideal é não ler. natural. Isso. Como é que. E aí? Mas para quem está começando, ler, como é que você dá de dica em relação a isso? Eu digo para não ler. Não leia. Sabe o O que é? roteiro é só para te embasar, né? Para te dar Roteiro. a segurança que você precisa. Isso. Roteiro, tópicos. Escreve tópicos. Tópicos que vão te lembrar. Né? Então, assim, se eu fosse fazer um roteiro sobre isso que eu estou falando aqui agora, Rodrigo, dá dicas aí. Os meus tópicos seriam assim: preparação, escolha da mensagem, ensaio barra treino, ameaça barra oportunidade. Ó, são tópicos que vão lembrar tudo que eu falei aqui agora, né? Então, assim, os tópicos eles servem para isso, para te lembrar e você poder falar. Isso, por exemplo, quando você vai fazer uma palestra ou uma videoconferência que você vai compartilhar slides, né, um PPT com as pessoas, né, todo mundo sabe disso, uma boa apresentação em PowerPoint não são slides cheios de texto, exatamente o contrário. Se puder ter só uma imagem, é melhor. A imagem vai ser o seu tópico. Mas se você quiser botar ali um diagrama, ou palavras, ou tópicos, ok. Nunca um monte de texto, não adianta. A mesma forma é isso. Sabe o que é, Dani? A boa comunicação, ela é oral, né? Falando da comunicação oral, que é a minha especialidade aí, ela é natural, ela é mais bem percebida pelas pessoas quando a gente fala de forma natural, como eu estou falando aqui com você. Eu não estou lendo coisa nenhuma. As informações estão aqui na minha cabeça, a gente está trocando, batendo papo. Não é assim que a gente bate papo com os amigos? A grande comunicação oral é quando as pessoas entendem, ou sentem, melhor dizendo, que você está batendo um papo com elas. Você está ali, ó, conversando, entregando o seu conteúdo e tal. O Bernardinho faz isso muito bem. Ele tem lá os slides dele e tal, mas para citá-lo, por exemplo, os grandes apresentadores, os grandes palestrantes fazem isso, né? Então, quando as pessoas... Essa fala mais coloquial e mais natural, ela é mais bem percebida pelas pessoas. Né? Então, por isso que quando você lê, você bota uma barreira. Porque você não está focado nas pessoas. Mas você vai ler e olhar para as pessoas. Acabei de dizer que olhar é importante. Você está olhando ou para o papel aqui, ou, falando profissionalmente, eu uso às vezes o TP. O TP é o teleprompter, que a gente chama, que é uma placa de vidro que fica entre o palco, a pessoa que está aqui falando, e o público. Como é de vidro, as pessoas de lá não percebem direito, ela é transparente. Mas aqui do meu lado é refletido o meu texto, então eu consigo ler. E aí tem um problema. Ok, as pessoas... Rodrigo, as pessoas não estão vendo a placa de vidro, então não tem problema. Tem, sabe por quê? Quando a gente lê, é muito difícil exige muito treino para você ler sem as pessoas perceberem que você não está lendo. Quem eu conheço que faz isso muito bem são os jornalistas. O William Bonner é um craque. Você acredita que o William Bonner está lendo? Ele está lendo aquilo tudo. Ele não sabe aquelas notícias de cabeça. A Renata Vasconcelos, a parceira dele lá, quem apresenta os telejornais na televisão, todas essas pessoas estão lendo. Tem um teleprompter enorme embaixo da câmera. Mas eles são tão treinados e fazem isso há tanto tempo que eles leem conversando com você, né? Uma coisa que vai passando a notícia. Então, assim, a leitura, enfim, em síntese, a leitura, ela afasta um pouco a gente, ela tira um pouquinho da credibilidade do que a gente fala. A nossa fala fica meio mecânica porque eu estou lendo, as pessoas percebem e se descolam, se desligam um pouco, sabe? Então, o conselho é, não leia, não leia. Se eu ler um comentário aqui,
que botaram aqui para mim. Ainda a técnica de não focar em ninguém, apesar de estar aparentemente olhando. Como é que é? Repete. Como é que é? Como é que é a técnica? Colocou. Tem a técnica de não focar em ninguém, apesar de estar aparentemente olhando? Olha, eu diria que Não é parecida com essa técnica que a gente falou de olhar pro fundão, entendeu? Você está olhando para nada. Você está olhando, você passa o olho nas pessoas, mas não está olhando para ninguém. Assim, vai por mim. Na verdade, isso aí é um disfarce. Você está tentando disfarçar. Mas as pessoas percebem. Se você não está inteiro com o olhar, Você sabe uma coisa que entrega muito? É a coisa da pausa vocalizada que eu estava falando. Sabe o que é a pausa vocalizada? É o isso aqui que eu estou fazendo agora. Eu estou falando com você e aí, ó, já interrompeu o fluxo verbal, né? O fluxo verbal da gente, ele vem do fluxo mental. Você está pensando, quando você está concentrado, pensando, inteiro, focado, concentrado nesse momento aqui, presente e agora, a rodinha, né, vai girando aqui em cima e que vai girando na sua boca, na sua língua. Você vai falando. Na hora que você dá uma desconcentrada, e aí vem, né, aqueles vícios de linguagem, né, isso é um nervosismo. As pessoas percebem esse nervosismo. E esse nervosismo, repito, tira um pouquinho da credibilidade, da autenticidade da nossa fala, em qualquer lugar. Outro comentário aqui, na verdade, uma pergunta. Como lidar com aquelas pessoas que tentam tirar a credibilidade das informações da sua palestra, no momento da sua palestra? Bom, eu diria, meu maior conselho é seja autêntico. Primeiro, prepare-se, né? Sempre tem, né, aquela pessoa no meio da plateia lá que, sei lá por que motivos, vai fazer aquela pergunta mais capciosa, mais tendenciosa, querendo expor você. Meu amigo, minha amiga, eu espero que você nunca tenha um inimigo desse nas suas plateias, né? Mas, assim, se tiver, invista no seu treinamento, por isso que eu sempre vou voltar a essa tecla da preparação. Prepare-se, qualquer que seja o seu discurso. Você sabe que eu escrevi um pequeno parênteses, eu escrevi uma vez um artigo no LinkedIn, tá lá no meu LinkedIn, sobre falar de improviso. Tem técnica também para falar de improviso, tá? Não é assim, fala aí, tipo, vou dar só um pequeno exemplo. É seu aniversário, sabe aquela situação? Você tá no aniversário, parabéns pra... discurso, sabe aquela gracinha que toda família tem? Discurso! Aí o que o aniversariante fala, muito envergonhado? Curso, ele diz curso, né? Não, para com isso, vamos cortar o bolo. Olha só, a hora do parabéns, quando o pessoal começa com um discurso, aproveite, é uma oportunidade. Fala! É uma oportunidade de você mostrar o seu melhor para as pessoas, uma oportunidade de você agradecer as pessoas. Então, olha só, tem técnica. O que você faz na hora dessa? Pessoal, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Cara, é seu aniversário. Você deve ter a sua família, seus amigos ali. Qual é o seu sentimento ante a presença daquelas pessoas? Fala do seu sentimento. Por que é tão difícil? Estou muito feliz. Vocês são pessoas importantes na minha vida. É ótimo estar com vocês, especialmente no dia do meu aniversário. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tirou... Sabe, você pode falar, tirou um tempo para vir aqui. Pô, pai, mãe, meu filho, minha esposa, meu marido. Você pode... Cara, aproveita para falar, para ser autêntico. Então, assim, da mesma forma, você tem lá um inimigo desses lá na plateia, né, que tá fazendo uma pergunta. Sempre tem, né? Sempre tem. Aposte. Se ele não fala na frente, ele fala por trás, né? Mas sempre tem. Aí é um problema dele, né? O nosso problema é a gente entregar coisas boas para as pessoas, né? Entregar benefícios para as pessoas através da nossa fala. Então, assim, aposte na preparação e, assim, seja autêntico, sabe? Se fizeram uma pergunta, se não souber a resposta, assuma. Olha, realmente, esse ponto eu desconheço, mas eu posso pesquisar e posso voltar com a resposta para você. Você quer me dar o seu contato depois, após a nossa reunião? Eu estou à disposição para retirar suas dúvidas. E bola para frente, sabe? Seja autêntico. As pessoas querem verdade. As pessoas não compram produtos, compram pessoas. A gente tem que ser autêntico e verdadeiro. Eu estou impressionada que já passou 40 minutos e a gente tem tanta coisa para falar. Pelo amor de Deus. Mas tem uma galera muito legal interagindo com a gente. Já 40 minutos. Mas olha só, Rodrigo, vamos dizer assim, até agora, então,
já entendi a importância, Uhum, já sei que é fundamental que eu faça, vai com medo mesmo. E agora, uhum, como utilizar tudo isso de forma que eu envolva a minha equipe, né? E falando de equipe, uhum, mas também envolva o meu cliente. Eu acho que as duas uhum, técnicas servem, né? Em uhum. relação Sim. como eu vou chamar a atenção para contagiar mesmo, para engajar a minha equipe, eu como líder, eu como empresário, como é que eu vou conquistar os meus clientes, porque o mundo não parou, isso é muito importante a gente Uhum, rever, né? Só que a gente uhum. tem que fazer de uma forma diferente. E aí? E Então, aí? essa é a pergunta Como de um é que a milhão de gente dólares, faz? né? Essa é a pergunta É, de um milhão de com dólares. Que entusiasmo, eu, com é, animação. Vamos passar pô. isso para outra pessoa. Dentro da minha especialidade, assim, o que eu posso dizer eu já falei muitas das coisas aqui. Prepare o que você vai dizer, prepare, vamos falar de vídeos, né? Que eu estava dizendo antes. Nunca foi tão importante a gente conseguir gravar um vídeo, a gente conseguir gravar falar alguma coisa, entregar alguma mensagem através de vídeo, que é uma dor grande das pessoas. Nunca foi tão importante. Através das redes sociais, enfim, as pessoas estão consumindo muito isso. Então, resgatando tudo que eu falei até agora, escolhe bem o que você vai falar, prepara bem a sua mensagem, ensaia, faz um roteirinho. Eu queria até dar uma dica aqui, que eu já dei para você. Ao invés de ler, prepara a sua mensagem, o seu vídeo, o seu roteiro do seu vídeo em blocos, em parágrafos. Você quer escrever? Escreve. Não sou contra escrever, não. Escreve o que você vai falar, tá? Mas não decora. Separa em blocos e aí você vem fazendo, não tem problema nenhum em gravar vídeo 30 vezes, 40 vezes, tá, pessoal? As pessoas, eu faço uns treinamentos, as pessoas, Rodrigo, mas eu dou alguns deveres de casa, vamos dizer assim, tem alguns exercícios, claro, porque né, aprender a falar em público é exercício, é igual matemática, você tem que fazer exercício, tem que exercitar. E aí os alunos voltam assim, desanimados. Rodrigo, meu vídeo saiu, mas eu levei 42 vezes para gravar, foi horrível. E eu digo assim, esse é o caminho, não é que foi horrível. Dói, o caminho dói, mas assim, vamos ver seu vídeo. E os vídeos estão legais, os vídeos saem bonitinhos. Tem coisas a melhorar e tal, mas assim, é no caminho que a gente aprende, sabe? Então não tenham medo de gravar muitas vezes, falando aí de como engajar, né, as equipes através de uma boa comunicação, através de vídeos, através das videoconferências. Vai para o computador. Não tenha medo de chamar a sua equipe, juntar a sua equipe, para você compartilhar com eles até as dores do momento. Pessoal, tá difícil, tá complicado, pandemia, como é que a gente vai fazer agora, dependendo do seu negócio, né? Como é que a gente vai fazer agora? Compartilha com as pessoas. Né? Eu acho que quando os líderes conseguem compartilhar de forma verdadeira, de forma autêntica, de forma mais, vamos usar a palavra redonda, vai? Lembrando aquilo que a gente falou, comunicação não é o que eu falo, mas o que o outro entende. Essa frase é muito importante. Quanto melhor é a edição né, da minha mensagem, quanto melhor, quanto mais bem acabada, quanto mais rica em detalhes for, quanto mais pensada e preparada for a minha comunicação, mais eu vou impactar positivamente quem está me ouvindo, a minha equipe. Mais eu me asseguro de que eu não deixei nada de fora, de que eu não esqueci de falar nenhum detalhe, e de que eu vou conseguir, sendo autêntico, verdadeiro com essas pessoas, eu vou conseguir motivá-las mais, vou conseguir trazer a minha equipe para mim. Eu tenho lido no jornal e visto na televisão inúmeros casos desses, né? As pessoas estão precisando se reinventar, estão precisando fazer diferente, pensar fora da caixa. Tem muito restaurante aí que, no outro dia, um restaurante que ia demitir os funcionários, de repente o gestor, o dono do restaurante, não, peraí, eu não posso, se eu demitir essas pessoas, eram 10 funcionários dele, essas pessoas dependem de mim, o cara é humano, né? Essas pessoas dependem disso aqui, eu dependo disso aqui. Peraí, ele voltou com todo mundo. Gente, ideias, como é que a gente pode fazer? Ele compartilhou com a equipe dele a preocupação, aquele momento, e as pessoas vieram com ideias. O cara, obviamente, isso foi lá no começo da pandemia, o cara transformou o restaurante dele, fechou o restaurante, não podia abrir, transformou em delivery. E com isso, e fez lá, não me lembro agora exatamente, algum tipo de propaganda nas redondezas. O cara estava vendendo tanto quanto antes e conseguiu manter os 10 empregos. Sabe? Isso é sensacional. A partir de uma reunião com a equipe dele, em que ele conseguiu, sendo verdadeiro e expondo o problema, e, gente, quero ouvir vocês. Motivar, engajar as pessoas, sabe? Então é por aí.
Até contando um pouquinho do exemplo, a gente na Atua, né, a gente de Hum, gestão, então assim, hum, a gente faz equipes diárias, a gente faz hum, reuniões diárias, né? uhum, E, e através do meio digital e tudo. Então, é, então possibilitou, então nesse momento acabou possibilitando uma aproximação maior, uhum. apesar de virtual, porque a gente Ah, dia a dia não conseguia ter essa reunião todos os dias, né? sim, E sim. hoje a gente consegue, foi muito. E está sendo muito legal. A gente teve até que se controlar, porque era tanta tempestade de ideias e de coisas. E aí surgiu até, falando um pouco de uma dessas reuniões, essa necessidade das lives, até para a gente interagir com os nossos clientes, que a gente já tem, os Uhum, nossos futuros clientes, para trazer também conteúdo, conhecimento. Então, todos os assuntos que a gente traz é bacana para as pessoas, de uma maneira uhum, geral, mas o nosso foco é pequenos e médios empresários, que a gente uhum, atende, né? Que a gente é o RH estratégico dessas pequenas e médias empresas. E travou uhum. para mim, o Rodrigo. Não, eu tô te ouvindo, Ah, voltou. tinha travado. É, você travou um Voltou, pouquinho, né? mas Você voltou. tinha Uhum. Ah, mas voltou. Então, assim, a gente vem fazendo, inclusive a gente fez, em homenagem ao Dia das Mães, um encontro com as mães das equipes dos olha, nossos, né? Foi bem olha que ideia legal. legal, olha que ideia bacana. Que bacana, eu não sabia Foi disso. bem legal. E assim, a gente está conversando aí para fazer mais vezes, porque a Hum, gente sentiu essa necessidade. E foi muito com foco de ouvir essas mães, a dor dessas mães nesse momento, uhum. né? Então, de acolhimento, né? Então dá para Acolhimento. toda essa. Dá para ver, dá para fazer todo esse envolvimento mesmo estando virtualmente, né? A Sim, equipe está aqui sim. também assistindo a gente, a equipe da Atua, Uhum. e está sendo bem legal essa experiência. A gente está conseguindo realmente se adaptar a esse novo cenário, esse reinventar. É assim, ou a gente se adapta, ou a gente, o quê? Morre, fica pelo caminho, você use a expressão que você quiser. Mas já Quem me não está se perguntaram isso. adaptando. Tem gente, Rodrigo, esperando, dizendo, isso vai passar para poder voltar a fazer as coisas acontecerem. E eu falo, É, espera não, não gente. espera, não. Até porque, como eu falei no começo, eu acredito realmente nisso. Vai ter um novo normal. Não vai voltar ao que era antes. Né? É isso. As lives, as videoconferências, eu acho que serão incorporadas ao nosso dia a dia. Talvez não no nível como está hoje em dia, mas elas vão descer muito pouquinho. É uma nova forma da gente se reunir, da gente conversar, da gente trocar com o outro, sabe? Com certeza. Estejamos Rodrigo, preparados. com certeza. É. Eu queria saber se, assim, para a gente melhorar a questão da Hum, oratória, para hum, ficar mais desenvolvido nesse tema, hum. basta estudar um curso, ver um vídeo, eu já vou estar Tem uma galera que bem. faz e-book, né? Estão me cobrando isso, fazer um e-book e tal. Um E-book, e-book, isso que a gente. Aqui, ó, na boa, isso que a gente está fazendo aqui hoje, estou dando dicas para as pessoas. Isso é. Eu estou passando o que deve ser feito. O que é bom, o que é ruim, o que. Outra coisa é o como. Né? Então, assim, a diferença do que eu estou fazendo aqui hoje, das dicas que eu dou aqui hoje, para o treinamento que eu ministro, tudo online, né? Vou fazer semana que vem. A diferença é que lá eu não só digo o que, mas eu ensino a pessoa a fazer. Eu ensino a pessoa como ela tem que fazer. E isso é prática, é através de exercício, com feedback, e é tentativa, erro e acerto, sabe? Aí tentando, errando, tentando de novo, errando de novo, tentando, né? E acertei. Por que eu acertei? Eu acertei porque, é verdade, eu tenho que fazer. Você vai construindo essa autoconsciência. Então, na verdade, tem livros interessantíssimos sobre oratória, tem e-books, tem lives como a gente está fazendo, tem muita coisa. Tudo é válido, Dani, eu acho que tudo é válido. É sempre conhecimento. Agora, eu desconheço uma forma de se fazer isso, de aprender a falar melhor, se você não praticar. É igual andar de bicicleta. Dá para andar de bicicleta lendo livros e vendo pessoas andando de bicicleta? Você vai ter que subir numa Não, bicicleta, cara, e vai ter que pedalar e vai ter que fazer. É igualzinho. Então, Rodrigo, aproveita esse momento que a gente falou para falar do seu curso oba, e vamos lá. fazer a promoção para a galera que tem 30 pessoas nos assistindo. E eu Vamos sei que lá, você tem. então. A gente conversou, né? Eu te pedi uma coisa especial para o nosso público aí. Tem.
Senhoras e senhores, meninos e meninas, tem jeito de você falar melhor, de você se desinibir, de você abrir um sorriso, ó, como eu estou fazendo aqui agora e a Dani está fazendo também. Sorrir é importante, sorrir acolhe, você falou em aquele acolhimento, acolhe o outro. Então, sim, tem técnicas, tem insights, tem formas de se fazer isso, mesmo os mais tímidos, mesmo quem é muito tímido e acha que isso não é para mim. Tem jeito. Sabe por quê? Porque não é dom, porque a gente pode aprender. Claro, tem pessoas que falam melhor, tem pessoas que falam nem tão bem, mas todo mundo pode falar de forma eficiente. Para isso, como eu disse, eu faço isso há 29 anos e as pessoas já me cobravam isso há algum tempo. Mas você não ensina? Você não ensina? Eu falei, será que eu sei ensinar? Vamos ver, eu sei fazer. Será que eu sei ensinar? E há 3 anos atrás, então, eu montei a primeira turma e tal, e a coisa fluiu. E eu me descobri, modéstia à parte, que eu sou um bom professor. Pelo menos é esse o feedback. Não tenho modéstia em dizer isso, porque... Nossa, não dá... Você não precisa nem falar, porque tá cheio de fã seu, eu tenho ex-alunos aí que esse feedback é me dado pelos ex-alunos. Tem ex-aluno que fala para mim assim, você mudou a minha vida. Eu falei, não, cara, menos. Quem muda a sua vida é você mesmo. Eu uso uma frase. Eu bato na porta, o meu curso bate na porta desse conhecimento, dessa habilidade, pelo lado de dentro. Aliás, pelo lado de fora. Eu bato pelo lado de fora. Você que vai abrir pelo lado de dentro. Você é que tem que querer, que tem que desejar, né? Essa coisa de se abrir para adquirir essa nova habilidade, que é uma competência importante. Então, vamos lá. O que é o curso? É a Semana da Oratória. É um nome bonito, né? Semana da Oratória. Por quê? Porque dura uma semana. Vai começar semana que vem, segunda-feira que vem, dia 18, e vai até a sexta-feira. Na verdade, o primeiro eu fiz segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias. Dessa vez, eu tirei a quinta-feira. Então, nós temos segunda, terça, quarta e sexta. E para quem entrar lá, eu digo por que eu tirei a quinta-feira. É estratégico. Até para a gente percebeu que a gente organizou melhor o conteúdo e não precisamos da quinta-feira. E até para dar tempo às pessoas de se organizarem para a última aula, que é sexta. Então já colocou o link aí, ó. Opa! Já colocaram o link aqui? Deixa eu ver aqui, deixa eu rolar aqui. Nossa senhora, tem um monte de gente falando aqui, eu não tinha visto isso, meu Deus! É a minha sócia, a Denise querida, beijo. Aqui, Gustavo Vargas. Gente, Gustavo Vargas tem um vozeiraço. Se você precisar de um bom locutor, pode me contratar ou contratá-lo. Mas a voz dele, olha, é sensacional. Grande amigo, grande parceiro. Legal. E é o seguinte, Semana da Oratória, começando semana que vem, segunda-feira, dia 18, vai até a sexta-feira, dia 22. Completamente online, obviamente, estamos todos em casa. É através da plataforma Zoom, sempre de 8 da noite às 10 da noite. Exatamente para permitir as pessoas trabalharem ao longo do dia, enfim, se organizarem para tirarem essas 2 horas. Eu aceito no máximo 10 pessoas, é uma turma de 10 pessoas. Mais do que isso, fica mais difícil de eu entregar uma boa qualidade no curso, no treinamento. E é um treinamento, é prático, tá? Apesar de estarmos distantes e ser através do Zoom, mas é prático. Eu vou passar conteúdo, as pessoas fazem exercícios, gravam os exercícios, mandam para mim, a gente coloca, aliás, nem mandam, colocam na aula, a nossa sala de aula é o Zoom. A gente tem feedback de todo mundo e, claro, tem a minha orientação ali. Para quem está nos assistindo, já é hora de falar da promoção, não? Fala da promoção aí, vamos fazer uma carinha bonita para as pessoas printarem a tela. Isso. Então, prepara aí. É o seguinte. Mas o que você vai dar, Rodrigo? Fala aí. Então, calma. Está lá no Simpla, está lá ancorado no Simpla, SYMPLA, simpla.com.br. A minha sócia já até colocou aqui o link, enfim. Você entra lá tem todas as informações, tem preço, tem isso tudo. E o preço que está lá, obviamente, é o preço cheio. Para quem está aqui na nossa live agora, nesse instante, eu consigo dar um desconto de 20%. Agora, como é que ganha esse desconto de 20%? E lá, inclusive, a gente pode pagar em cartão, tem lá uma situação lá de facilidade para pagamento no Simpla, tá? Mas só quem está nessa live aqui agora pode ganhar esse desconto. Como é que faz? Fala você aí, Dani, como é que faz? Então, é só printar a tela para comprovar que está aqui com a gente na nossa aqui live. Agora, né? Aqui agora. Vamos fazer uma carinha bonita. Peraí, deixa eu ajeitar o cabelo. Peraí. Então, printa a tela e faz o quê? Printa a tela e coloca no seu próprio stories, marcando a tua agente gestão
e o Rodrigo Lacerda. E aí os 3 primeiros, né, Rodrigo? Isso. Porque aí a gente vê lá quem foram os primeiros. Os 3 primeiros que fizerem isso marcavam ganhar aí os 20% de desconto no curso do Rodrigo. Beleza. Então, ó, Mas sorriso. tem que marcar muito bonitinho. Tem que marcar a gente, né? Como é que é? É arroba a tua gestão, com 2 T's, não é isso? Que a gente está aqui agora. Isso, a tua com 2 T's, a tua gestão. E o arroba Rodrigo Pelacerda, tá? E é o seguinte, vale lembrar, o link pro treinamento tá lá na minha bio do meu Insta, tá? Quem tiver, não vi aqui, cadê o link? Tá na bio do meu Insta, o link que leva direto pro Simpla, para as inscrições, enfim, para as informações. Eu queria só ler um comentário aqui, que o nosso diretor, o Hélio, que é o diretor da Atua, e também é diretor da Qualitar RH, que trabalha com recrutamento e seleção, diz que recrutamento e seleção nunca mais será o mesmo. Que entrou nessa parte digital, fazendo entrevistas online, então ele falou, eu acho bem interessante. O que vai mudar depois disso tudo, né? Depois dessa entrada para o mundo digital, muitas coisas não serão as mesmas, né, Rodrigo? Queria que, para finalizar, a gente só tem mais 3 minutinhos. Eita! Tinha tantas outras coisas, né, assim, pra gente falar, mas assim, passa muito rápido. Eu acho que já deixou o recado. Mas o que você acha que vai ser diferente depois? Quando, digamos, tudo vai voltar ao normal? Vai ser normal mesmo? Não, ou não? eu acho que não vai ser normal. Eu acho que as pessoas estão com muita saudade umas das outras, né? Estão com saudade. Eu acho que esse distanciamento evidenciou pra gente como é importante estar junto. Entendeu a diferença? Quando a gente estava junto, não era. A gente é legal, né? Encontrar as pessoas, tá ali todo dia com um colega de trabalho ou tal, ou com os familiares e tal. Mas quando a gente fica separado, é que a gente percebe como é importante, como é bom, como é gostoso, como é interessante e necessário, mais do que tudo, como é necessário estar junto. Então eu acho que as pessoas vão se colar mais, essa inteligência emocional aí vai ser mais desenvolvida nas pessoas. E por conta disso, eu acho que essa minha competência, que eu ensino, essa competência da oratória, de se comunicar de forma clara, eficiente, vai ser muito importante. Eu acho que as pessoas vão continuar, depois que isso tudo passar, vão continuar se encontrando, mas novos hábitos vão ser adquiridos. O álcool gel, será que ele nunca mais vai estar na nossa vida? Eu aposto que vai estar na nossa vida para sempre. A máscara, será? Enfim, alguns cuidados que a gente pode vir a ter. Mas eu acho que no dia a dia das pessoas, no trabalho, eu acho que as pessoas vão valorizar mais o contato, vão valorizar mais o acolhimento ao outro, vão valorizar mais o outro. Se comunicar nunca vai ser tão importante como vai ser muito importante como nunca foi antes, vai ser muito importante. E é isso, a gente precisa investir nisso, a gente precisa investir em nós mesmos, sabe? As coisas vão ser diferentes, mas podem ser melhores. A Rosa Maria comentou, vai ser outro normal, vamos ter que inventar, não acho? Com certeza vai ser outro. Rodrigo, só faltam 2 minutinhos, mas a gente vai se despedir, que eu tenho medo de acabar e a gente não... E a gente não ter falado nada, né? Quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Toda a equipe da Tua Gestão, muito obrigada. Tá? Para o pessoal aí que não conseguiu assistir toda, vai estar disponível 24 horas. Depois a gente coloca no YouTube da Tua Gestão. Então, gente, quem acha que o conteúdo é válido, e é muito válido para esse momento que a gente está passando, compartilha com os amigos. Tá bom, Rodrigo? Obrigada. Eu que agradeço. Quero agradecer a oportunidade. Não é ameaça, é a oportunidade. Obrigado por todo esse bate-papo. É uma delícia. Vocês estão de parabéns. Vocês fazem lives sempre às 1h, às terças-feiras, não é isso? Terça e quinta, terça e quinta. Terça e quinta, sempre com assuntos importantes e pertinentes. Parabéns. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Beijo grande. Beijo, pessoal. Tchau, galera. Pessoal, obrigada.